Olá, irmãos, canal Crescendo em Cristo, novamente com vocês. Preciso falar uma palavra com vocês eu vejo como fundamental para o nosso crescimento espiritual. Veja aqui, ó, Hebreus 5, 13 e 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Qualquer. Veja bem isso. Preciso que se pegue a tonalidade disso, pegue a seriedade disso. Porque aquele que se alimenta de leite, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, olha a palavra ainda, se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Não é? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu queria que você fizesse essa. Você examinasse você examinasse você, eu examinar eu, cada um examinar cada um. Qual o tipo de alimento que você tem se alimentado? Qual é o tipo de alimento que você tem se alimentado? Porque olha aqui, ó. Aqui, descendo um pouquinho ali em Hebreus 6, ele vai falar assim, ó, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, né? Imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Veja isso aqui, olha isso. Olha como é forte, como é necessário nós realmente entrarmos no profundo com o Senhor. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que são os rudimentos da doutrina de Cristo? Eu quero entrar nesse assunto com vocês, eu vou trabalhar esse assunto com vocês. Os rudimentos da doutrina de Cristo, aquela doutrina de Cristo, o que fala sobre Cristo, sobre as coisas de Cristo, que estão escondidas, enrustidas lá nos primórdios, lá embaixo, sabe? Você pode ver os rudimentos ali, você pode ver Cristo ali, a doutrina de Cristo ali, tudo, mas eles estão lá embaixo. Você tem que cavocar, dar uma olhada mais atentamente para poder achar. Dica: quando Deus deu o tabernáculo, antes de dar o tabernáculo, Deus deu a lei. E Deus queria que o povo fosse uma nação sacerdotal. Mas o povo desobedeceu a Deus, quebrou o casamento, a aliança que eles tiveram, e, né, adulterando com o bezerro de ouro. E por isso Deus ficou muito bravo, muito indignado com o povo. Mostra na palavra que ele queria destruir o povo e fazer um novo povo a partir de Moisés. E Moisés intercede, trabalha com Deus, ele conversa com Deus, tal, tudo ali. Deus já sabia que o povo ia fazer isso, que esse povo era um coração duro e obstinado. E eu vou mostrar isso na palavra para vocês, quando a gente entrar no próximo vídeo sobre esse assunto. Deus já sabia sobre isso. Mas então terminou ali. Aí Deus, Moisés sobe, traz novamente as tábuas da lei e elas vão parar em tábuas de pedra. Não pararam no coração do povo. O desejo de Deus era que elas parassem no coração, mas o povo tinha um coração obstinado, coração duro, coração de pedra. E as tábuas não pararam, as leis não parou lá. Aí Deus entrou com propiciação. Aí veio o tabernáculo, veio, né, a mesa dos pães da presença, uma mesa com 12 pães preparadas lá na presença do Senhor, que era desejo de Deus, e todas as 12 tribos estarem juntas, unidas ali, para serem sacerdotes do Senhor, ensinarem as outras nações
sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre Cristo, mas, né, não deu. Se levantou só a tribo de Levi, que passou a ser essa tribo sacerdotal. Da nação passou só a tribo de Levi. Dos 12, só a tribo de Levi ficou sacerdotal. E Deus entrou então com esse novo sistema de coisas, que tinha a finalidade de conduzir o povo até Cristo, que era como o aio para conduzir o povo até Cristo. Vocês conseguem entender isso? Então, cada coisa que foi colocada ali nessas obras da lei, cada coisa dessas coisa que foi colocada ali, ela tinha um rudimento de Cristo. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado ali, isso. A bacia, o altar de sacrifício do tabernáculo, a bacia, a mesa dos pães de proposições, o candelabro, cada coisa, as festas, cada coisa que tinha ali nessas obras da lei, havia Cristo ali, em rudimentos. Mas ele fala assim, deixando de lado os rudimentos das doutrinas de Cristo aqui em Hebreus agora, prossigamos até a perfeição. Deixando de lado os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. O que ele veio falar aqui? Nós prosseguir até a perfeição. Eles estavam jogando fora os fundamentos de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Eles estavam jogando fora isso e estavam retornando aos rudimentos de Cristo. Queriam sacrificar, queriam dar um templo, queriam isso, queriam aquilo. E Moisés, e o autor de Hebreus aqui, teve que pegar firme com eles. Se vocês voltarem para aquele sistema de coisas, não vai haver salvação. E toda a carta de Hebreus ele vai falando sobre a perfeição, sobre o sacrifício de Cristo ser perfeito, não sendo necessário todo ano, direto sacrifícios. Ele vem falando sobre isso. E se eles voltassem, não ia haver salvação para eles. E daí ele vai falar aqui, ó, né? Ele vai falar sobre esses princípios elementares da palavra de Deus aqui, né? Não lançando novo arrependimento de obras mortas, fé em Deus, e da doutrina de batismo, imposição de mãos, e da ressurreição de mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Então, isso aqui é o leite. E olha aqui, veja aqui, você conhece profundamente, deixa eu conversar com você. Você conhece profundamente arrependimento de ergon necros, obras mortas? As obras que você tem feito são obras vivas ou são obras mortas? Elas são obras que vão durar a eternidade ou são obras que vão durar, são temporais? Acabam. Deixa eu pegar aprofundar um pouquinho mais para vocês verem como é lindo isso. A louça que você tem lavado na tua casa, você tem lavado assim só tem que lavar a louça correndo tudo? Você é ciente mesmo de que você está lavando uma louça onde os filhos de Deus que foram colocados na tua mão, se você é mãe, se você é pai, se você é filho, tem teu pai, tua mãe, teu pessoal, as tuas ovelhas, amados de Deus, eles vão comer aqui, Senhor, deixa eu caprichar, ou faz mal feito correndo tudo, entendeu? Ou eu tenho que lavar a louça de novo. E eu estou falando coisas simples. Obras mortas são obras que não nos conduzem a Deus. Você vai para a igreja, você dá o dízimo, você dá a oferta, você faz isso ali, mas tudo de uma maneira desleixada, que não está nem aí, não entende a profundidade das coisas, do nível que você está andando com Deus. Eu não quero ainda cutucar mais sobre situações que você acham que são de Deus, que são tradições humanas, obras mortas. Se eu falar para você que vai chocar você, mas eu vou deixar para que você pense e raciocine mesmo sobre isso.
Porque esse é o motivo desse vídeo que eu estou fazendo. E olha, arrependimento é obras mortas, fé em Deus, obras de fé. Ou não tem, nós não somos salvos por obras, mas as minhas obras evidenciam a minha fé, mostra-me a tua fé sem obras. Não é que o Tiago fala? Caminhar junto. Se eu creio em Cristo, eu vou ter obras, eu vou apresentar minhas obras de fé, e obras maravilhosas, obras de amor. Ensino sobre batismos no plural, né? Batismo de arrependimento, arrependimento mesmo, metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, transformando-se, renovando a mente. Batismo no Senhor Jesus, batismo nas águas, batismo no fogo, batismo no Espírito Santo, batismo no sofrimento, imposição de mãos. Precisamos conhecer esses assuntos, né? Ressurreição de mortos, ó, escatologia, ressurreição de mortos, juízo eterno, isso faz parte do leite. Você está se alimentando disso, ou nem no leite não está ainda. Não, preste atenção, é muito sério. Olha, 5,13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Se você tem se alimentado só do leite, só do leite, só do leite, ainda não ocasionou em você um desenvolvimento ainda. Você precisa do alimento mais condensado, mais forte, para que você se desenvolva. E é disso que nós estamos falando. Sabe, meus irmãos? Então é essa chamada que eu estou fazendo para esse vídeo. Eu quero adentrar com vocês em coisas mais profundas da palavra nesse sentido. E isso faremos se Deus o permitir. Eu tenho um entendimento sobre isso, sabe? Esse se Deus o permitir, eu percebo a presença de Deus junto comigo. Né? Vem muitas provas, muitas situações para mim, para ver se eu realmente eu tenho arrependimento de obras mortas, se eu não faço mais obras mortas, se eu faço obras vivas. Desde quando eu faço alguma coisa para Deus ali, eu faço para mim me aparecer, ou é para Deus aparecer, e a finalidade de edificar só os irmãos, ou tá impuro a minha obra, sabe? E Deus está fiscalizando, olhando. Será que Deus vai permitir para que eu passe para o nível de fé em Deus? Deus só vai permitir se eu tiver com o nível, com a nota, média, a nota média em relação a obras mortas, apta para mim passar por fé em Deus. Não tem como ir para a fé em Deus se eu não me arrepender das obras mortas, sabe? Não tem. Eu vejo que não tem. Eu até posso fazer obras de fé, mas elas não vão estar adequadas. E a fé em Deus, se eu não tiver fé em Deus, obras de fé em Deus, o batismo não vai ter significado na minha vida. Eu me batismo, viro no casqueira e não sei o que. Não é aquele ato ali, só aquele ato ali simbólico do batismo que vai me salvar. Não é mais profundo do que isso. Entenda isso. Eu preciso entender isso. Você tá, visualize comigo isso aqui. Você está de pé, com a roupa branca, pronto para se batizar. Você está respirando, ó. Tô vivo. Aí eu vou me afundar na água. Vou me afundar na água. Vou me aprofundar na água. E paro de respirar, morro. O velho Jorge morre. E saio da água da primeira respiração. O novo Jorge nasce das águas. Das águas. Para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo.
Mas para entrar no reino de Deus, precisa nascer do Espírito e da verdade. João 3. Deixa eu ver aqui. Veja como é séria, meus irmãos. É muito séria, mais do que a gente pensa. Não é de qualquer jeito a obra de Deus. Não dá para fazer a obra de Deus relaxadamente. E a obra de Deus que eu digo não é fazer lá para lá. É a obra aqui dentro. Também lá, mas aqui também. João 3:3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha a diferença. Ver o reino de Deus. E daí ele continua. Disse-lhe Nicodemo, mas como pode o homem sendo velho já entrar no ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora é entrar, não é mais só ver, entrar no reino de Deus, da água e do Espírito, da água e do Espírito. As minhas palavras são Espírito e vida. É mais profundo do que você imagina o batismo. Irmãos, são os princípios que estabelecem o indivíduo no reino. São a vivência dos princípios que estabelecem o indivíduo no reino. Não é algo vazio, não é eu falar, eu estou batizado, agora eu sou crente e tal, não sei o quê. Mas a minha vida não condiz com a vida de um crente. Crente que eu digo, uma pessoa que acredita em Cristo. Um cristão, uma pessoa que é um pequeno Cristo. E para ser um pequeno Cristo, meus irmãos, é alimento maduro. É a gente sair do leito, é a gente buscar vivenciar, a gente receber dedada de profeta e com humildade se modificar. Percebe? Eu preciso tirar isso de mim. Não está certo, eu não quero, Senhor, mas isso, a lei está escrita no meu coração, na minha mente. Olha, está marcado na minha testa, na minha mente. Eu tenho um selo aqui na minha mente, no meu coração, na mão direita, na mão de obra. Sabe? Aquele que se alimenta de leite é menino. Irmãos, eu me vejo na condição de menino muitas vezes. Eu estou aprendendo com isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora, sabe? Então receba essas palavras no teu coração. Eu vou finalizar aqui esse vídeo. Peço que você receba essas palavras no teu coração e entenda. Grandes coisas estão por vir. Irmão, creia. Deus está nessa obra com você. O maior interessado em fazer você crescer é Deus. Você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Deus tem mais para você do que se imagina. Irmãos, Deus vai te ensinar a ler os ambientes, a perceber. Olha, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É maravilhoso. Cada coisa que acontece, rudimentos do mundo, rudimentos do mundo, rudimentos às vezes a gente pensa que a gente só vai encontrar aqui rudimentos aqui, Cristo lá interno nas coisas do Antigo Testamento, na lei, no Salmo dos Profetas. Mas Cristo, quando a gente para analisar, você vai começando a ver aqui agora, ele salta os olhos. E a gente fica maravilhado. É tão lindo, meus irmãos, essas coisas. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele estava vindo pela estrada de Emaús, né? E daí ele andando com aqueles discípulos ali, ele falava tudo que dele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, nos rudimentos lá atrás. E eles não estavam entendendo direito, mas quando ele partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles perceberam que era Cristo. Quando ele partiu o pão que vem do céu, que é o Senhor Jesus, os olhos dele se abriram. O meu desejo, a minha oração por você, meu irmão, por mim, é que os nossos olhos se abram.
É muito maior do que nós pensamos, esse mundo, essa vida com Deus, essas coisas que Deus nos concedeu. Perceba, é raro o que você tem na tua frente, na tua mão. Eu estou falando com você agora, que está me ouvindo agora. É raro o que você tem. É a joia de grande valor, é preciosíssimo. Segura com as duas mãos, protege, sabe? Imagine uma taça de cristal finíssima, que qualquer batida ela quebra, assim, você tem que andar com ela. Olha, e raríssima. Protege que Deus te deu. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ele está fazendo isso conosco e muito mais. Vou finalizar aqui esse vídeo, tá bom? Peço que você dá um like pra mim. Por que eu peço like? Por que eu fico pedindo? Dá um like pra mim até ficar chato. Porque o vídeo é recomendado, ele mostra que então, as pessoas estão assistindo, estão gostando do vídeo, e daí vai para mais pessoas. E mais pessoas vão receber isso que nós estamos compartilhando aqui, eu, você, todos, se faz parte disso. Né? Segue no canal porque vai vir novos vídeos, né? Compartilha, tá bom, meus irmãos? Então eu quero agradecer a todos, né? Encerrando aqui, Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.